Irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Josiel Saraiva. Eu estou aqui ao vivo para ministrar a aula de teologia, ó. Lição 8, melhor dizendo, isso, lição 8. Jesus viveu a experiência humana. Da lição 8 do primeiro trimestre de 2025. Essa matéria está maravilhosa, pessoal. Fica até o final dessa aula que você vai aprender muita coisa. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Ministro aula teológica em São Paulo, capital, há quase 26 anos. E desde o ano de 1995, eu ministro aula de escola dominical. Eu tenho um canal próprio no YouTube chamado Pastor Josiel Saraiva. Lá nesse canal eu ministro aula dos cursos básico, médio, bacharel em teologia, tá bom? Então hoje é sobre Cristo, Jesus Cristo. Olha só, Jesus viveu a experiência humana, lição 8. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, sabe por quê, pessoal? Porque eu sou o escritor desse livro aqui, ó. Cristologia, Doutrina de Cristo. Eu sou autor desse livro. Esse livro faz parte de uma coleção de 20 livros, que é o curso básico em teologia. Então eu tenho bagagem para falar sobre Cristologia, porque eu sou autor desse livro de Cristologia. Tá bom? Aí qualquer pergunta que você tiver, estamos aqui ao vivo, você faça a sua pergunta. Pastor Josiel, o que significa isso na lição? Pastor Josiel, o que significa isso nessa aula? E eu vou te responder, tá bom? Se você quiser me seguir no meu canal, é Josiel Saraiva. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando-os nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4 e 23. Olha só, pessoal, o que Jesus fazia. Percorria Jesus sobre toda a Galileia. Galileia é o estado de Israel. É igual tem São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão. Então lá em Israel tem Galileia, Judeia e outros estados. E percorria Jesus em Galileia. Lembrando que em Galileia tinha o mar da Galileia. Só que o mar da Galileia não é mar. É rio da Galileia. Por que é rio e não mar? Porque é água doce e não salgada. O mar da Galileia não é mar, é rio. É água doce, é água normal de rio. Por que então dá o nome de mar de Galileia? Por causa da extensão, que é muito grande. Quando os romanos invadiram Jerusalém, eles viram um grande lago. E aí apelidado, não vamos chamar isso de mar, porque é muito grande. Então o mar da Galileia não é mar, é rio da Galileia. Entendeu, pessoal? Mar de Tiberiade, na Bíblia fala. Então, por que a Bíblia diz mar? Porque o apelido, o povo apelidou, todo mundo conhecia como mar, mas na verdade é rio, tá bom? Vamos lá, e percorria Jesus ensinando. Jesus pregava, ensinava e curava. A triologia do ministério de Jesus. Pregar, curar e ensinar. A boa igreja de hoje tem 3 cultos. Toda igreja boa de Deus tem que ter 3 cultos. Culto do ensino, culto da pregação e o culto da cura, que é o libertação, que é o culto público. Certo? Então Jesus tinha a triologia. Pregava, curava e ensinava. Pregar mexe com a emoção. O ensino mexe com a razão. Olha só, pessoal, anote isso aí que eu estou falando. É extremamente importante. Pregação e ensino. Qual é o melhor? Pregação mexe com a emoção. A pessoa está lá pregando. Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu, aleluia. Aí isso mexe com a emoção. Já o ensino mexe com a razão. O ensino da palavra de Deus mexe com a razão.
Tá bom? Então, só que Jesus mais ensinou do que pregou. Por exemplo, se Jesus pregou 100 vezes, ele ensinou 200 vezes. Porque o ensino para os judeus é melhor do que uma pregação. Pregação é estilo pentecostal, é grito, é falar alto, é rápido, nem percebe-se o erro. Mas no ensino, igual está aqui, percebe-se o erro, tem que ir devagarzinho, tem que ensinar com qualidade, tem que ensinar base bíblica. Então é mais vantajoso ouvir um ensino do que ouvir uma pregação. E Jesus ensinava, pregava e curava. Eu vou repetir. A trilogia do ministério de Jesus: pregar, curar e ensinar. Tá bom? Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve sua vida social. Eita, pessoal, que maravilha, ó. Sua vida social. Amigos, parentes, interagia com pessoas e era conhecido de vizinhos, moradores de Nazaré, aonde foram criados. Jesus, ele tinha sua vida social. Foi Jesus quem disse que Deus trata o homem em 4 mundos. Eita glória, ó. Deus trata o homem em 4 mundos. E Jesus tratou o discípulo em 4 mundos. Onde está aqui em Mateus. Não andeis ansiosos. Mundo psicológico. Que comeremos ou beberemos? Mundo biológico. Que vestiremos? Mundo sociológico. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mundo espiritual. Então Jesus mencionou o homem em 4 mundos. Mundo psicológico, mundo biológico e mundo sociológico. E mundo espiritual. Mundo psicológico, Jesus disse, não andeis ansiosos. Mundo biológico, que é comida e bebida. Que comeremos e beberemos? Mundo sociológico. Que vestiremos? Mundo espiritual. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Então Jesus tratou o seu discípulo em 4 mundos. Ele era um homem social, ele era um homem biológico, ele era um homem espiritual, ele é um ser psicológico. Então Jesus vivia no mundo psicológico. Jesus, ó, no mundo psicológico, Jesus foi e participava de festa, casamento. Mundo biológico, ele multiplicou os pães, comia, bebia, se alimentava. Mundo sociológico, ele foi num casamento quando foi convidado. Mundo espiritual, Jesus ia para o monte orar e ler a Bíblia, a palavra de Deus. Deus tratou Israel nos 4 mundos. Moisés, eu tenho 4 mundos para esse povo que está no deserto. Moisés, quais são os 4 mundos, Senhor? Aí Jesus, aí Deus, mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Mundo psicológico, Moisés, faça festas. Festa do Pentecostes, festa cabana, festa disso, festa daquilo. Moisés, façam festa para alegar a mente. Mente é psico. Psico é a palavra alma, é pensamentos. Psicologia do homem, mundo psicológico. E o mundo biológico, Senhor? Eu vou mandar pão do céu, carne do céu, água da rocha. Mundo biológico. Biológico é uma palavra grega que significa vida, que alimenta a vida. E o mundo sociológico, Senhor? Divida o povo em tribos e príncipe. Mundo sociológico. E o mundo espiritual, Senhor? Eu mando minha coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Olha só. Ah, pessoal, isso aqui eu vou falar muito interessante. Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. Eu vou repetir. Antigo Testamento, Deus sobre nós. Hoje em dia, Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Com a graça, eu sinto o mundo de Deus. Com conhecimento, eu entendo o mundo de Deus.
Introdução. O Senhor Jesus não viveu como a narreta, seja de monge, de eremitas. Olha só, o Senhor Jesus, ele viveu como um ser humano normal. Levou sua vida social. A Bíblia diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus. A experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades. Preste bem atenção. Os debates com a autoridade religiosa. Jesus e os fariseus, saduceus e herodianos. Foram 3 raças de pessoas que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou os fariseus, os saduceus e o herodiano. Era um grupo de pessoas partidária, seita. O farisaísmo era uma seita do tempo de Paulo, do tempo de Jesus. E era uma das piores. E Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, Paulo, ele fazia parte dos farisaísmo, dos fariseus. Paulo era fariseu. Fariseu é aqueles caras que estudava a lei de Deus minuciosamente, mas não tinha o espírito nem vivia. Então os três grupos que enfrentaram Jesus foram os fariseus, saduceus e os herodianos. Cada um tinha uma teologia diferente uma da outra. Fariseu significa separado, porque não concordava com o saduceu. Grupos partidários. Fariseus, saduceus, herodianos, eles eram separados nas suas doutrinas. Os saduceus, o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de como sacerdote desde Salomão. Olha aí, pessoal. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes. Herodes não é nome, Herodes é título. Se vocês não sabiam, pessoal, fica sabendo a partir de agora. Herodes não é nome, é título. Faraó, tem gente que diz assim, Faraó. Faraó não é nome, meu irmão, é título. Ó, Faraó, Herodes, Pilatos, não são nomes próprios, são títulos. É igual o rei. Você não vê rei. Não, rei é título. Presidente é título. Pai é título. Tem o pai João, o pai Francisco, o pai Pedro. Professor. Pastor Josiel é professor. Professor não é nome próprio, é título. Tem professor Josiel, professor Moacir Balotin, professor Wagner, professor Walter. E assim vai. É igual pastor. Pastor não é nome, é título. Então o nome Herodes não é nome próprio, é título, tá bom? É igual Faraó. Faraó não é nome, é título. Tá bom, pessoal? Pilatos, Herodes, são tudo títulos. Os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiro, buscando convencer o povo para impedir do governo direto da Roma. Olha aí, pessoal. Falar em Roma, eu vou relembrar. O livro de Mateus foi escrito pelos judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo para os romanos. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, apresentando Jesus como... Lucas apresenta para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como filho de Deus para os gentios. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre Jesus... Deixa eu falar aqui, ó. Jesus tem poder? Sim ou não? Vamos lá, você que está aí ao vivo, você que está na internet, na sua casa, no seu sofá. Fala comigo aí, pessoal.
Jesus tem poder? Eu pergunto para os meus alunos de teologia. Faço uma pergunta dentro da Bíblia. Jesus tem poder? Não. Ele não tem poder. Mas como assim, professor, ele não tem poder? Jesus não tem poder. Ele é o poder. Jesus não tem vida. Ele é a vida. Jesus não tem amor. Ele é o amor. Entendeu, pessoal? É como dizer, o rio tem água? Não, o rio é água. O sol tem fogo? Não, o sol é fogo. A vida religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa, a escolha do seu discípulo, como Filipe, André, Pedro, Natanael. Jesus, para chamar o seu discípulo, não foi assim da noite para o dia. É lógico que ele passou a noite inteira em oração, antes de chamar o seu discípulo. A Bíblia fala, Jesus foi para o monte, passou a noite em oração para escolher o seu discípulo. Aqui uma lição para nós. Toda grande decisão, há um grande período de oração antes, que antecede. Por exemplo, amanhã você vai tomar uma decisão. Se vai embora do país, do estado, ou qualquer outra decisão grande. Uma noite antes que antecede, você vira em oração. Quando você vira a noite em oração, você tem iluminação para tomar decisão. Inspiração de Deus. É o que eu faço antes de dar aula de teologia. Eu dobro meu joelho e peço a Deus sabedoria e inspiração de Deus. E Deus dá. Como disse o pastor Gesiel Gomes, o meu conterrâneo. Não existe uma grande obra sem uma grande oração. Entendeu, pessoal? A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Com a graça eu sinto o mundo de Deus. Com o conhecimento eu entendo o mundo de Deus. Então Jesus passou a noite em oração para no outro dia chamar o seu discípulo. Pedro, Tiago e João, me segue. Não foi só assim. Não foi só assim. Pedro, Tiago e João, vocês estão pescando peixe aí? Me segue. Não. Quando José, Jesus tinha 16 anos, segundo a tradição judaica, viu? Isso não está na Bíblia. Uma tradição judaica diz que quando Jesus tinha 16 anos, José, seu pai, morreu. Segundo a tradição judaica, eu vou repetir, para não dizer que eu estou dizendo heresia, não está na Bíblia. Segundo a tradição judaica, quando Jesus tinha 16 anos, José, seu pai, morreu e ele assumiu a liderança da casa. Porque os seus irmãos eram menor e ele era o mais velho, ele assumiu a liderança da casa. Se ele era o líder da casa, ele tinha que comprar, buscar comida, é o que eu faço lá em casa. Eu vou no supermercado, busco comida, porque o pai é o promover, aquele que provê, promove e provê e protege. Pai é 3P, protege, promove e provê. Tá bom? Anote isso aí. Você que é pai, você deve promover tua família, prover e esse outro. Tá bom, pessoal? Proteger, promover e prover. Então Jesus foi lá ele assumiu assumiu a liderança da casa com 16 anos, porque seu pai José tinha morrido. E aí ele ia comprar peixe com quem? Pedro, Tiago e João. Ele já conhecia Pedro, Tiago e João, desde novinho, porque Jesus viveu na Galileia. Jesus nasceu em Belém de Judá, fugiu de Belém de Judá para o Egito, e quando ele voltou para morar em Nazaré. Nazaré para se cumprir uma profecia, que ele seria chamado Nazareno. E Nazaré é uma pequena cidade insignificante do estado da Galileia, onde eu citei que tem o rio da Galileia e não o mar da Galileia. Jesus morou na Nazaré. Nazaré é uma cidade pequena, sem recurso. Quando Filipe chama Natanael, vamos ver Jesus onde ele mora. Aí Natanael,
Jesus mora em Natanael. Jesus mora em Nazaré. Nazaré pode vir alguma coisa boa, porque é uma cidade que não tinha escola, não tinha faculdade. Nazaré é uma escolinha, é uma cidadezinha, que sabe aquela cidade bem pequenininha no interior? Era igual Nazaré. Mas de lá saiu o Filho de Deus. É interessante que a Bíblia não fala de milagre em Nazaré. Por quê? Porque os vizinhos de Jesus não acreditavam nele. Jesus disse que o profeta de casa não tem honra. Entendeu? Jesus não podia fazer milagre perto da sua casa porque os seus vizinhos não acreditavam nele. Então, quando Jesus chamou Tiago, Pedro e João, ele já conhecia de muito tempo Pedro, Tiago e João. Característica própria do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher. Ó, Jesus nasceu de uma mulher, viu? Olha o que diz aqui o texto. Jesus nasceu de uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher, não Cristo. Cristo não nasceu de Maria, meu irmão. Quem nasceu de Maria foi Jesus. E quem é Jesus? A natureza humana. Quem é Cristo? A natureza divina. Quem nasceu de Maria foi a natureza humana. A natureza divina nunca nasceu. Eu sempre falo, Cristo morreu na cruz. Não. Cristo não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus, a natureza humana. Na cruz, Jesus libera Cristo. Está aqui, ó. Jesus falou, Pai, está consumado. Está consumado o quê? Primeiro, a natureza humana. Segundo, está consumado a natureza humana e a obra que tu me deu. O que a Bíblia diz? Que Jesus está falando na cruz quando morre. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não é isso? Na tua mão entrego o meu espírito. E eu te pergunto, o espírito de Jesus é quem? Cristo. Jesus na cruz diz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Ou seja, Pai, na tua mão entrega a natureza divina, porque a natureza humana está consumada, morreu. Então, meu irmão, Jesus nasceu de Maria, Cristo não. Cristo é a natureza divina. Tá? Quando o discípulo pergunta para Jesus, tu sabe o dia da tua volta e do final do mundo? Jesus falou, eu não sei não. A natureza humana não sabia, mas a natureza divina sabe. Jesus estava limitado às suas três naturezas, os seus três atributos, onipotência, onipresença e onisciência. Esses três atributos ele tinha antes de descer na terra. Depois que ele desce na terra, os seus três atributos, a Bíblia diz em Filipenses que ele se esvaziou. Ó, é mais ou menos assim, ó. Três atributos. Onipotência, onipresença e onisciência. Os três atributos. Aí mais ou menos assim. Pai, tá aqui, ó. Eu entrego o atributo onipotência na tua mão, onipresença, onisciência, me esvazio e vou como homem, descer como homem. Aí Filipenses fala, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O escritor de Hebreus diz, feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da sua morte. E Jesus mesmo diz para João Batista, João Batista, o menor do reino dos céus é maior que você. Quem é o menor no reino dos céus? Ele, Jesus. João Batista, o menor, que sou eu, do reino dos céus, porque me fiz menor, me fiz homem, sujeito à morte, menor que Deus, menor que o Espírito Santo, menor que os anjos, me fiz homens para morrer por causa do pecado. Então, menor no reino do céu, João, que sou eu, é maior que você. Jesus foi gerado de Maria 9 meses. Tem gente, não, foi um milagre. Não, o nascimento de Jesus foi gerado normalmente.
9 meses, nem mais e nem menos. 9 meses. Jesus nasceu, Maria deu banho nele, cheio de melado de sangue, cortou lá o cordão umbilical. Tem um cordãozinho umbilical? Pá! Cortou o cordão umbilical. Jesus chorou, todo melado de sangue. Maria lá, tá? Maria lava ele, arruma ele. Deu sopa, alimentou Jesus. Aí ele tentou andar, caiu, tentou, caiu, andou, caiu, andou, caiu, andou, caiu. Ou você acha que Jesus já nasceu andando? Mamãe, sou filho de Deus, quero correr, quero comer, vim do céu. Não. Jesus tinha a sua característica humana, a natureza humana. Meu irmão, se dá um beliscão aqui, ó, não sente dor? Jesus era assim, se beliscasse ele, ele sentia dor. Você não usa o banheiro? Jesus usava o banheiro. Você não vai na cozinha comer? Jesus ia comer. Você não tomava banho? Jesus tomava banho. Você não dormia? Jesus dormia. Jesus estava na natureza humana 100% homem e 100% Deus, meu irmão. 100% homem e 100% Deus. Olha aqui, sua natureza, sobrenatural, nascimento, contudo, como qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu. Tu acha que Jesus não chorou no colo de Maria, não? Ué, ué, ué. Você acha que Jesus não chorou, não? Chorou. Mas você acha que Maria não deu uns tapinhas nele? Fica quieto, menino. Para de chorar. Vamos tomar banho, comer papinha. É por isso que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Nenhum dos irmãos de Jesus, Jesus tinha 4 irmãos. Está lá em Marcos 6 e 3. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Entendeu? Jesus estava lá. Dando aula. Então, nenhum dos irmãos de Jesus se tornaram seu discípulo. Por quê? Não acreditava. Os irmãos de Jesus só acreditou em Jesus quando viu ele ressuscitado. Passaram até mal, entendeu? Porque Jesus tinha 4 irmãos. Aí Jesus nem chamou eles para ser seu discípulo, porque eles não acreditavam. Eles nasceram com Jesus, correu, brincou de pega-pega, comeu papa junto, brincou de esconde-esconde como criança com Jesus. Aí Jesus pega, eu vim do céu, sou o filho de Deus, vim do céu, sou o Salvador. Os irmãos dele não acreditavam. Quando Jesus estava pregando, mandaram chamar ele. Manda chamar lá o Jesus, que ele já está delirando, está falando que é o filho de Deus. Aí a multidão falou, teus irmãos estão aqui. Ele falou, quem é meus irmãos? Meus irmãos não é o biológico, não, é o espiritual. É aquele que faz a vontade do meu Pai. Heresias que nega a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. No ano 310 nasceu esse cara aqui. E o ensino dele era contrário às escrituras humanas, que ele negava a natureza divina de Cristo. Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico, também da alma e do espírito. Esta humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a impecabilidade, de modo que o verdadeiro homem, o apolinarismo, foi declarado por heresia do concílio de Caldecdôncia em no ano 451. Então, meus irmãos, a Bíblia é a favor da natureza divina e humana de Jesus. Mas do tempo de Jesus tinha esses grupos partidários que negavam a natureza divina de Jesus. Não acreditava. Monotelismo é a doutrina cristã que patriarca de Sede Constantinopla, que ensinava a ver a Cristo como uma só verdade. Vontade. As 2 palavras gregas, únicos, era uma tentativa de conciliar a teologia do credo de Calcedônia. Afirmava ser
indissolúvel. Olha aqui, pessoal. Desde o tempo de Paulo, do tempo de Jesus, tinha grupo de pessoas que interpretava a palavra de Deus erroneamente. Sempre haverá falsos mestres, falsos doutores. Deixa eu falar um pouquinho sobre a natureza humana de Jesus, né? Porque foi a aula passada. Jesus viveu a experiência, as duas naturezas de Cristo. Deixa eu ver aqui. As duas naturezas, a humana e a divina de Jesus, que foi a lição passada. Na lição passada nós aprendemos o quê? Que Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, ele teve mãe, mas não teve pai. Na natureza divina, ele teve pai, mas não teve mãe. Na natureza humana, ele sentiu sede. Na natureza divina, ele falou, sou a água da vida. Na natureza humana, ele sentiu fome. Na natureza divina, ele disse, eu sou a água da vida. Na natureza humana, ele estava cansado. Lá no poço da mulher samaritana, ele cansou. Na natureza divina, ele falou, vinde a todos a mim que está cansado, eu vos aliviarei. Na natureza humana, ele pegou uma coroa de espinho. Na natureza divina, ele tem uma coroa de glória. Na natureza humana, ele sentiu dor. Ele estava limitado. Na natureza divina, é diferente. Jesus, como natureza humana, igual eu falei, os três poderes, onisciência, onipotência e onipresença, estava longe dele, porque ele se esvaziou. Jesus se esvaziou. Só que, quando Jesus ressuscita, a primeira palavra que ele fala é o quê? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus, na hora que ressuscitou, disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. No original grego está assim, ó, Jesus dizendo, todo poder me foi retornado dos céus e na terra. Ali os três atributos que ele se esvaziou antes de vir, voltou para ele. O atributo de onipotente, onisciente, onipresente, voltou. Jesus diz, todo poder me foi retornado nos céus e na terra. Qual o poder que foi retornado? Esses três poderes de atributo. Onipotente, onipresente e onisciente. Entendeu, meu irmão? Então, a natureza humana, que é Jesus, foi até a cruz. Na cruz, Jesus libera Cristo. E na ressurreição, Jesus ressuscita de uma forma glorificada, que já não é mais o corpo humano, é Cristo Jesus. Ali ele diz, todo poder me foi retornado nos céus e na terra. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Eita, meu irmão. Aqui é uma polêmica, hein? Olha só, heresias que se apresentam nos dias atuais. Jesus é brasileiro? Não. Jesus é africano? Não. Jesus é americano? Não. De onde Jesus veio? Jesus veio da Ásia, meu irmão. Jesus é descendente de Sem. Então, Jesus ele veio de Israel, do Oriente Médio, do continente asiático. O planeta está dividido em 5 continentes. América, África, Oceania, que é a Austrália, Europa e Ásia. De qual continente Jesus veio? Asiático. Porque os 3 filhos de Noé distribuiu os 3 filhos para os 3 continentes daquela época. No tempo de Noé tinha 5 continentes, mas era conhecido só 3. Que era a Europa, a África e a Ásia. Para a Europa, Noé manda Jafé.
Jafé é o pai de todos os europeus. E para a África vai Cã, o filho de Noé. E para a Ásia vai Sem. Jesus é descendente semita. É o que diz a palavra de Deus aqui, meu irmão. Jesus, ele é descendente semita. Não tem povos antissemita? Antissemita significa o quê? Que ele nasceu descendente de Sem. Então, o país de origem de Jesus é Israel. Tem mais algum país que Jesus foi? Sim ou não? Vamos ver. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Vamos lá. Responde aí você que está na internet ao vivo. Podemos afirmar que Jesus visitou durante toda a sua vida terrena 3 países. Jesus nasceu em Israel e foi para o Egito. Mateus, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Jesus fugiu para o Egito. E aí se cumpre a profecia de Oséias. E ele será... do Egito chamei o meu povo, o meu filho. Aqui no livro de Oséias está dizendo: do Egito chamei o meu filho. Então Jesus nasce em Israel. Aonde Jesus nasceu? Belém é a aldeia, que hoje é uma cidade. No tempo de Jesus era aldeia. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Judeia é o estado. Israel é o país. Entendeu? Por exemplo, eu me criei Imperatriz do Maranhão, no Brasil. Imperatriz, Maranhão e Brasil. Aí Jesus nasceu em Belém da Judeia de Israel. O país que Jesus nasceu foi Israel. O estado foi Judeia, Judá. E a cidade, que naquele tempo era uma pequena aldeia, Belém. Belém de Judá. Belém da Judeia. Tá bom? Então, os 2 países que Jesus... os 3, na verdade. Jesus nasceu em Israel, foi morar um período no Egito e visitou o Líbano. 3 países. Pega um papel, uma caneta aí, que você precisa anotar. Os 3 países que Jesus pisou nessa terra: Israel, o Egito e o Líbano. E eu vou ler aqui, ó. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Tem heresias aí dizendo que Jesus é americano, africano. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Acabei de ensinar. Podemos afirmar que Jesus visitou durante toda a sua vida terrena 3 países. O Egito, Israel, onde nasceu, e o Líbano. Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, o atual Líbano. Mas não faltava crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumavam ensinar que Jesus esteve na Índia. Jesus indiano. Meu Deus. Eu não tenho nada contra a Índia. A Índia é um país que eu admiro, um povo grande, um povo trabalhador, um povo religioso. Admiro a Índia. Mas dizer que Jesus pisou na Índia é simplesmente antibíblico. Jesus não pisou na Índia. Não tem base bíblica para dizer que Jesus esteve na Índia, meu irmão. Aonde Jesus estava? Na Índia. Isso não é base bíblica. Não tem base bíblica para dizer que Jesus pisou, ou esteve, ou visitou o país da Índia. Lembrando que a Índia e a China são os maiores países da população mundial, viu? A China tem quase 2 bilhões de habitantes. A Índia também já está chegando para quase 2. Só a China e a Índia já é mais da metade do planeta Terra.
Entendeu? Os países orientais, Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão, Índia, Japão, o Kuwait, o Irã, Iraque, Israel, só aí e muitos outros países vizinhos lá, já são 66 países. 66% do planeta Terra está no país da Ásia. E a religião oficial da Índia é o hinduísmo. Religião oficial do Japão é o budismo. É as histórias, é os livros, né, pessoal? É os livros que eu tenho, que eu sempre dou aula, eu falo. Religião oficial de Israel, judaísmo. Religião oficial de Japão é o budismo. Religião oficial da Índia é o hinduísmo. É um povo muito religioso, hinduísmo. Então tem grupos religiosos por aí que diz que Jesus é o quê? Que Jesus pisou na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Olha só, meus irmãos. Os mormons ensina que Jesus esteve lá nos Estados Unidos. Jesus é americano. Gosto da América, admiro, povo inteligente, potência mundial. Mas quem sou eu para dizer que Jesus esteve na América? Não há base bíblica para Jesus estar na América. Entendeu, pessoal? Nem Roma. Jesus foi para o Egito, não para Roma, na Itália. Nem Jesus e nem Pedro pisou em Roma. Porque a Igreja Católica ensina que Pedro fundou a sua primeira Igreja Católica lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Mas não há base bíblica para dizer que Pedro esteve ou pisou ou visitou Roma. Quem visitou Roma pela base da Bíblia? Paulo. Paulo visitou Roma, pregou para o imperador, pregou, foi preso, foi açoitado em Roma e muito mais. Então Jesus não esteve na América. Não há base bíblica para isso. Quem ensina isso é os mormons. Ele esteve nos Estados Unidos. Os mormons, não, Jesus esteve aqui nos Estados Unidos. Nós sabemos pela Bíblia que mormonismo é uma seita. É uma aula que eu dou aqui, pessoal. É uma aula que eu dou aqui, ó, sobre seitas e heresia, no meu curso de teologia. Tá aí no meu canal a aula. Coloca Pastor Josiel Saraiva, Heresiologia. Que vocês vão ver essa aula que eu estou passando aqui agora. E, inclusive, essa aula está gravada no meu canal. Se você quiser rever essa aula, você vai lá no meu canal. Josiel Saraiva. Então, os mormonismo é uma seita. O Testemunho de Jeová, entendeu? São seitas que negam a divindade de Jesus Cristo. Os mormons têm não só a nossa Bíblia, como outro evangelho. Eles têm outro evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que está escrito na capa deles. Outro evangelho de Jesus Cristo. Só que Paulo fala, se um anjo do céu vier e vos anunciar outro evangelho, a não ser que seja o nosso, seja anátema. A palavra anátema grego é maldito, maldição. Vou resumir. Paulo falou, se outro anjo qualquer do céu vier aí anunciar outro evangelho, é maldição. Foi o que aconteceu com os mormonismos. Veio um anjo e revelou lá um outro evangelho. Foi o que aconteceu com o islamismo, porque as três maiores religiões do mundo é cristianismo, judaísmo e islamismo. No islamismo a mesma coisa, aparição de anjo. Aparição de anjo, o anjo Gabriel apareceu e falou para Maomé citar, para Maomé
escreveu uma nova Bíblia, chamada Alcorão. Nós temos a Bíblia, os muçulmanos têm o Alcorão como livro sagrado. E Maomé diz que o anjo Gabriel, em visão, apareceu e mandou ele escrever outra Bíblia. E aí, meu irmão, toda seita tem aparições de anjo. Toda seita tem aparições de anjo. Eu não lembro de anjo de aparecer nas Assembleias de Deus, não. Não, meu irmão. Na Assembleia de Deus não apareceu anjo. Foi Deus mandando. Olha só. Na Índia, os mormons ensinam que eles esteve nos Estados Unidos. Porém, a Bíblia nada disso menciona. Ensina que rejeitamos as fábulas. Os evangelhos não mostram que Jesus é estranho na sua comunidade, muito menos um forasteiro. Então, meu irmão, eu falei aqui para vocês no começo que os evangelhos apresentam Jesus, Mateus apresenta Jesus como rei para os judeus. Mateus escreve para o povo judeu, apresentando Jesus como rei. Marcos escreve para os romanos, apresentando Jesus como servo. Lucas escreve para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem. João escreve para os gentios, apresentando Jesus como filho de Deus. Tá bom? Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa intervenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo Israel. Jesus era um homem natural. Andou, percorreu, visitou. Jesus pregava na sinagoga. O que é a sinagoga? Sinagoga é a palavra grega, quer dizer igreja, ou eclésia. Eclésia é igreja. Sinagoga era o templo no tempo de Jesus. O Senhor Jesus é apresentado como alguém da natureza da comunidade do seu povo Israel, e não como estrangeiro, de maneira que viver os seus ensinos reflete a cultura judaica. Jesus viveu a sua cultura judaica. Comeu peixe, comeu vinho, o vinho natural. Jesus comia pão, o pão naquela época, pão natural. Este é o carpinteiro. Uma grande pergunta aqui. Muitos alunos de teologia me perguntam assim, aonde Jesus estava na Bíblia dos 12 aos 30 anos? 18 anos de silêncio. Aonde Jesus estava? Meu irmão, a Bíblia não fala exatamente aonde ele estava, mas logicamente Jesus assumiu a carpintaria de seu pai. No início da aula eu falei que quando Jesus tinha aproximadamente 16 anos, o seu pai José morreu. Então ele, para assumir e proteger a sua casa, sua mãe Maria, seus irmãos mais novos, ele assumiu a carpintaria. Então Jesus foi carpinteiro, meu irmão. Carpinteiro é diferente de marceneiro. Qual a diferença de carpinteiro? Carpintaria é tetos, não é nem móveis, viu? Móveis é maçonaria. E carpintaria é a parte do teto, é o telhado das casas. Carpintaria é onde coloca as telhas em cima. Tem gente que falava assim, Jesus fazia móveis. Não. Carpintaria é o telhado, carpinteiro. Carpinteiro faz os detalhes do acabamento de uma casa. Então, onde Jesus estava de 12 anos até os 30, que são 18 anos, trabalhando na carpintaria de seu ex-pai, ex-padrasto, trabalhando na carpintaria de José, trabalhando para sustentar Maria, sua mãe, trabalhando para sustentar os seus irmãos.
É o que dá para entender aqui na Bíblia. Quando Jesus estava pregando o evangelho, o povo da multidão disse: não é esse Jesus o filho do carpinteiro? Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. José era carpinteiro, trabalhava com carpintaria, e quando Jesus tinha 16 anos, José morreu, e Jesus assume a sua carpintaria para sustentar a sua família, Maria e os seus irmãos. Então, resumindo, aonde Jesus estava, dos 12 anos até os 30, 18 anos, trabalhando na carpintaria de seu pai. Por que Jesus não se manifestou antes, fazendo sinais, milagres? Há livros lá judaico, extras bíblico, que diz que Jesus fazia milagre nessa época. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia fala que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. E por que 30 anos? Olha só, está aqui na Bíblia. Tendo Jesus quase 30 anos, foi para se batizar com João Batista. João Batista foi o profeta, o primo de Jesus. João Batista era primo de Jesus. João Batista era mais velho, 6 meses mais velho do que Jesus. João Batista nasceu primeiro que Jesus, 6 meses. E uma pergunta aqui para você que está na internet. Quero fazer uma pergunta agora. Por que quando Herodes mandou matar todas as crianças menos de 2 anos, todo mundo fugiu para não morrer? Fugiu, se escondeu para não morrer. Herodes manda dizer, todas as crianças menos de 2 anos manda matar. Os soldados foram lá, mandou matar todas as crianças menos de 2 anos. Jesus fugiu para o Egito. João Batista não fugiu e nem morreu. E só tinha 6 meses. Por quê? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? João Batista tinha 6 meses. Mas quando Herodes mandou matar as crianças, ele não fugiu. E nem morreu. Mas Jesus, o Filho de Deus, teve que fugir. Jesus era recém-nascido, teve que fugir. João Batista só tinha 6 meses de nascido, que deveria morrer pelo soldado de Herodes, mas não morreu. Por quê? Porque João Batista não morreu e nem fugiu? Essa é a minha pergunta para você. Quer a resposta agora? Porque João Batista era filho de uma autoridade. Quem era o pai de João Batista? Zacarias. Zacarias era o quê? O sumo sacerdote. Ai de Herodes se matar um filho de uma autoridade. Não diz aquela expressão? Toda regra tem toda lei tem a sua, toda regra tem a sua exceção. Toda regra tem a sua exceção. Então mandou matar todo mundo, com exceção ao filho do sumo sacerdote Zacarias, que é João Batista, que tem 6 meses. Ele não morreu e nem precisou fugir, porque era filho de autoridade. Gostaram aí, pessoal? Então compartilhe e deixe o joia se você gostou. Então Jesus era judeu. Por quê? Nasceu na Judeia. Deixa eu falar aqui. Jesus era judeu, israelita e hebreu. Eu vou repetir. Qual é a naturalidade de Jesus? Judeu, hebreu, israelita. Olha só. Hebreus é de Abraão. Todos os descendentes de Abraão são hebreus. Israelita, todos descendentes de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. De hebreus vem de Abraão, que é o Heber. Heber é o pai, é o bisavô, o avô de Abraão era Heber. Heber, hebreus. E a palavra hebreu quer dizer povos do outro lado do rio. Porque Abraão atravessou o rio Eufrates para morar em Ur dos Caldeus. Saiu de Ur dos Caldeus. Então,
de Hebreus é de Abraão, israelita é de Israel, de Jacó que Deus muda, e Judá é da tribo de Judá, judeus. Então, hebreus, israelita e judeus é o mesmo povo, só muda época diferente. Entendeu? Não muda nada. Então, para você que tinha dúvida aí, quem são os hebreus, quem são os judeus e quem são os israelitas, é o mesmo povo. São nomes dados a época diferente. Época de Abraão, dava o nome de Hebreus, os hebreus. Os hebreus estão lá, os hebreus. Época de Jacó, que Deus mudou para Israel. Israel. Os filhos de Israel, os filhos israelitas, israelita. E judeus, quando dividiu a tribo do reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou como capital Judá. Judá, judeus. Judeus, judeu vem da tribo de Judá. Então, os três nomes do povo de Israel, judeus, hebreus, israelita, é o mesmo povo, não muda nada. E ainda os que se pareçam com a cultura hindu. Meu irmão, Jesus não é hinduísta, Jesus não é budista, e Jesus não é judaísta, judeus, judaísmo. Quem pertence à religião do judaísmo é judaísta, judeu. Jesus é judeu biologicamente, espiritualmente é totalmente diferente. Não há nesse carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e de Simão? Olha aí. E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam-se dele? Marcos 6:3. Jesus tinha 4 irmãos. Está aqui, ó. Marcos capítulo 6, versículo 3. Tiago, José, Judas e Simão. Jesus tinha 4 irmãos e ainda irmãs, que a tradição diz que era 3. A tradição judaica diz que era 3. 4 irmãos e 3 mulheres. A Bíblia não fala o nome das mulheres e nem a quantidade. Aliás, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não relata nascimento de mulher. É só nascimento de homem. Por exemplo, nasceu Caim e Abel, Sete gerou Enos, Enos gerou Malalael, Malalael gerou Jared, Jared gerou Enos, Enos gerou Enoque, Enoque gerou Noé, e assim vai. Entenderam, pessoal? Na Bíblia só tem nascimento de homem. Não relata nascimento de mulher. Então aqui relata os 4 irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas e Simão. O detalhe, esse Tiago aqui, ó, irmão de Jesus, escreveu o livro de Tiago. Mas ele não era um dos apóstolos. José, olha, o nome do pai dele era o nome do irmão. José tinha um nome com o filho José, que era o irmão de Jesus. Lembrando que aqui é meio irmão de Jesus. Meio irmão. Ou seja, irmão por parte de mãe, não por parte de pai. Porque José não foi pai de Jesus. Não foi pai biológico. Jesus é bioplasmático. O homem é eloplasmático. Bioplasmático é nascido de vida. Bio é vida. Plasmático é nascido de vida. Bioplasmático. Jesus foi gerado bioplasmático. E o homem eloplasmático. Esse José aqui é irmão de Jesus. Judas e Simão. Só que esse Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus. Não é. E esse Judas aqui é outro Judas. É o Judas da epístola, não tem? Judas escreveu essa epístola de Judas. Esse Judas, irmão de Jesus, escreveu a epístola de Judas.
Porém, não é o Judas, discípulo, que traiu Jesus. Não é. Judas foi o único homem que andou com a vida e preferiu a morte. Judas andou com a verdade, mas preferiu a mentira, o engano. Judas aprendeu com o mestre, mas não quis exercer o ministério. Judas aprendeu com Cristo, mas não andou com Cristo. Judas conheceu a verdade, mas não quis viver a verdade. Judas conheceu o caminho, a verdade e a vida, mas não quis seguir nem o caminho, nem a verdade, nem a vida. Judas traiu e saiu para se enforcar. Mateus 27:5, Judas saiu para se enforcar. Tem muitos alunos que me perguntam, mas Judas se enforcou? Não, ele não se enforcou. O que a Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 1, é que ele se jogou no abismo. E diz ainda detalhe na Bíblia, Atos capítulo 1. E as suas entranhas abriu, a barriga dele abriu, saiu tripa, pulmão, saiu tudo, porque Judas subiu em um penhasco e se jogou. Ele não exatamente se matou, pegou uma corda e se matou. Não. Ele se jogou de um precipício. Aí saiu rolando, quebrando todo o seu corpo, a barriga abriu, e a Bíblia diz, até as suas estranhas, a sua barriga se abriu e saiu todas as tripas de dentro. Esse Judas aí foi para o inferno, meu irmão. Perdeu a salvação. Andou com a salvação, mas perdeu, foi condenado. Andou com a verdade, caminho e a vida, mas preferiu a morte. Simão, esse Simão também aqui é irmão de Jesus. E não estão conosco aqui suas irmãs? Olha aí, a Bíblia não fala quantas irmãs, nem a quantidade. Mas segundo os judeus, Jesus teve 3 irmãs e 4 irmãos. Então Jesus tinha 7 irmãos. 4 homens e 3 mulheres. Preste bem atenção. Não é a Bíblia que fala sobre as irmãs de Jesus. A Bíblia fala que ele tinha irmãs, mas não fala o nome nem a quantidade. E não estão aqui suas irmãs? Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Olha aí, meus irmãos. Jesus não é indiano, Jesus não é japonês, nem chinês, nem brasileiro e nem americano. O que Jesus é? Judeu. Nasceu no país de Israel. Certo? Estamos perto aqui da conclusão. É de nosso compromisso seguir o exemplo de que Jesus, no relacionamento com as pessoas, é importante que nunca nos esqueçamos de pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. Como homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos. Olha aqui, ó, a parte principal. Ele é Deus. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Está perto do final, mas eu vou explicar. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo que todo mundo chama? Está aqui, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Num sentido humano. No sentido divino não é isso. Eu tenho sempre ensinado isso nas minhas aulas de teologia. Antes de Jesus, antes de Deus criar a terra, o homem, a natureza, olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico é Bereshit bara Elohim. Vamos lá, pessoal, você que está aí na internet no final dessa lição, fala comigo um pouquinho, vamos lá. Bereshit bara Elohim eitz ha-shamayim eretz ha-aratz. É o primeiro versículo da Bíblia que eu li no hebraico. Digam comigo, vocês que estão aí na internet, vai. Bereshit, vamos lá, todo mundo dizendo. Bereshit
Bará, Elohim. Pronto, agora diga comigo rápido. Bereshit, Bará, Elohim. Isso, pessoal. Você disse, no princípio criou Deus. Bereshit é no princípio. Bará é criou. Elohim, Deus. Então você falou o primeiro versículo da Bíblia em hebraico. Porque a Bíblia é escrita em duas línguas. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. E o Novo no grego. Entendeu, pessoal? Isso aqui eu ensino nos meus cursos de teologia. Se você quer fazer curso de teologia básico, médio, bacharel comigo, estudando à distância, online, em casa, é no meu canal. Vai lá no meu canal, Pastor Josiel Saraiva. Você vai digitar no YouTube, Pastor Josiel Saraiva. Aí você vai me achar. Se inscreve no canal, vocês pegam minhas videoaulas, assiste e me chama no meu WhatsApp e fala comigo. Pastor, eu quero fazer o curso de teologia. Como é que faz? Você vai entrar no meu canal, lá na descrição, procurar o WhatsApp, clicar lá, vai cair aqui para falar direto comigo, tá bom? Então, voltando aqui sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é no sentido humano. E antes de Deus criar a terra, como que era? Antes de Deus criar a terra, Elohim, a palavra e o Espírito. Assim a Trindade conhecida lá no céu, antes de Deus criar a terra, o universo, o homem. Elohim, a palavra e o Espírito. Ou Iavé. Iavé, a palavra e o Espírito. Por que a palavra? É Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. O que é Verbo? Verbo é Logos. O que é Logos no grego? É um ser eterno. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era Logos, logo estava com Deus e Logos era Deus. O que é Logos segundo os gregos? Logos, segundo os gregos, na língua grega, é um ser eterno. Então, no princípio era o ser eterno. O ser eterno estava com Deus e o ser eterno era Deus. Tá bom, pessoal? Já estamos chegando no final da aula, não é isso, meu irmão? Eu vou concluir aqui para vocês, tá? Então, a Trindade era conhecida como Elohim, a palavra e o Espírito. Essa é a lição de número 8. Jesus viveu sua experiência humana. Está aqui, lição 8. A próxima lição do domingo que vem vai ser maravilhosa. Ó, pessoal, lição 9. Quem é o Espírito Santo? Ó, quem é o Espírito Santo? Semana que vem. Se vocês quiserem aprender, todas essas aulas estão no meu canal no YouTube, tá bom? A revista inteira eu já gravei, está lá no meu canal. Meu canal é Pastor Josiel Saraiva. Quem quiser me seguir, vai lá no meu canal e me segue. Eu quero desde já agradecer ao nosso pastor Moacir Balotin pela essa grande oportunidade de ministrar aqui na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Ministério Parque São Rafael, do qual eu faço parte. Eu sou obreiro desse ministério. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Quem quiser fazer o curso, não esqueça, procura o meu canal, Pastor Josiel. E a revista que vem será Quem é o Espírito Santo, lição 9. Tudo bem? Quero agradecer aqui o técnico Aleph, né? Seu nome? Deus abençoe. Um abraço, meus irmãos. Fique com Deus. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém.